Aula 11 de português do oitavo ano A e oitavo ano B. Bom dia, turminha. Gênero musical e funções do pronome si. Eu sou Janeide Fernandes. Bom dia. Pegue sua agenda para anotar aí, dia 20 de 5 de 2020, para realizarmos o nosso roteiro. Gênero musical, funções do pronome si, correções na página 95 e 97. Iremos realizar também a página 98 e 99 e iremos também anotar algumas atividades no caderno. Separa tudo direitinho, pega o dicionário e vamos dar início aí. Iremos dar início aos nossos estudos hoje no dia 20. Oitavo ano B. Corre aí, pega o seu livro para a gente iniciar a nossa correção aí. Corre, corre, corre. Sem preguiça, vamos lá. Sempre nas minhas aulas eu vou ler esse livrinho, que é bem interessante, em forma de cordel, sem dúvidas de português, sem estrofes que orienta, sem ser dono da verdade. Esse livro é de Geraldo Amâncio e Marcos Maírton. Vou falar um pouquinho aqui dos verbos faz e fazem. Já ouvi fazem 10 anos. Que frase mal colocada. Faz 1 ano ou faz 100 anos. É a forma inalterada. Aprenda com esse estudo que as pessoas fazem de tudo e os anos não fazem nada. Então, quando você for usar o verbo fazer em tempo de faz 2 anos que eu moro aqui, é faz e não fazem. Em tempo decorrido, usa-se faz. Lembra da oração sem sujeito que tem essa regrinha, beleza? Outra regrinha é o uso do pronome oblíquo. O uso do pronome oblíquo. Um pronome oblíquo não deve iniciar a frase. Usam no coloquial. Não é erro, mas é quase. É melhor dizer disseram-me. No verbo trazer, trouxeram-me. Da norma culta é a base. Então, sempre que você for iniciar uma frase, colocar sempre o pronome oblíquo depois do verbo. Não se inicia a frase com pronome oblíquo, beleza? Fica aí a regrinha, tá? Vou repetir. Um pronome oblíquo átono não deve iniciar a frase. Usam no coloquial, não é erro, mas é quase. É melhor dizer disseram-me. O verbo trazer, trouxeram-me. Na norma culta é a base. Segue aí uma regrinha. Não se usa pronome oblíquo no início de frase. Tá? Beleza? Não se esquece dessa regrinha, não. Sem estrofes que orienta, sem ser dono da verdade. Fica aqui mais uma dica de Geraldo Amâncio e Marcos Maírton. Veja, uma regra geral. Na variedade padrão, não é válido iniciar oração com pronome oblíquo. Repetindo, para fazer a complementação do que foi dito nos versinhos. Na variedade padrão, não é válido iniciar oração com pronome oblíquo. Na aula passada, realizamos a leitura da página 94 do seu livro, para dizer adeus. Atenção, vou fazer a leitura novamente e em seguida iniciaremos aí a correção. Para dizer adeus. Você já aprendeu do nada e você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Você nunca me viu sozinho. E você nunca me ouviu chorar. Não dá para imaginar quando. É cedo ou tarde demais. Para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais. Para dizer adeus, para dizer jamais. Às vezes eu fico aqui pensando, essa distância é tão ruim, porque você não vem para mim?
Eu já fiquei tão sozinho. Eu já tentei e quis chamar. Não dá para imaginar quando. É cedo ou tarde demais. Para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais. Para dizer adeus, para dizer jamais. Eu já fiquei tão mal sozinho. Eu já tentei e quis chamar. Não dá para imaginar quando. É cedo ou tarde demais. Para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais. Para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Essa melodia é uma canção, certo? Do gênero textual, musical. As suas características são escritas em quê? Em versos e estrofe. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estrofes, certo? E as estrofes, dependendo, algumas têm 6 versos e outras têm 4 versos. É uma música de Tono Belotto e Nando Reis. Para dizer adeus, de Titãs, quem canta é a banda Titãs, foi em 1997. Então, na questão 1, certo? Você tem aí, ó, qual é o tema desta letra da canção, né? É fácil dizer. A temática, né, é o que aborda, né, é o recorte do assunto da música. O foco central, né, qual o contexto da música? O contexto central da música é o amor, seria a resposta, a paixão do eu lírico por uma pessoa. Tá? Então, primeira questão, o amor, a paixão do eu lírico por uma pessoa. Questão 2. O eu lírico narra a situação em primeira ou terceira pessoa. De que maneira isso é percebido? Na primeira pessoa, pois o eu lírico narra sentimentos que ele possui, conforme evidenciam aí as marcas linguísticas. Às vezes eu fico assim, pensando, ó, fico, primeira pessoa. Por que você não vem pra mim? Entre outros, ó. Então, se você quiser destacar aí com seu marca-texto nas suas respostas, né? Na sua resposta, fico e pra mim. Então, na primeira pessoa. Terceiro, explique como explique com essa letra, como essa letra de canção está estruturada. Lembra da estruturação que eu falei ainda agora? Estrofes, que é um conjunto de quê? Com versos. E não apresenta rimas. Então, eu tenho aí a estruturação dessa melodia em estrofes e versos. Quarta questão. Essa letra de canção apresenta refrão? Se houver, volte ao texto e sublinhe o refrão. Então, voltem aí ao texto, ó. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais para dizer adeus e para dizer jamais. Esse seria o refrão. Volta lá na página 94 e dá essa sublinhada, tá? Acompanha aí a correção. Preste atenção. Antes de iniciarmos essa correção, eu preciso que você volte aí à página 90. Vamos fazer uma leitura desses quadrinhos na página 90. Pega aí o teu livro, por favor. Lá no primeiro quadrinho, ó, na página 90. Como você notou, o termo se é utilizado na letra de várias canções, frases, palavras, né, gestos, nossas falas, né, nosso dia a dia, que auxilia a construção e a identificação, não é isso? Então, vamos falar agora do pronome apassivador. Pega teu caderno, que eu já sei que você anotou aí. Dá uma olhadinha e vai anotando. Veja, o pronome apassivador está ligado a verbos transitivos direto, que precisa de complemento, ou transitivos direto e indireto, pode ser os dois. E indica um sujeito paciente. O que é um sujeito paciente? É quando ele recebe o quê? A ação.
Uma maneira muito simples de se verificar se o trecho ou a frase apresenta a voz passiva sintética e o pronome apassivador é passando-o para a voz passiva analítica, caso haja correspondência. Aí tem no seu livro aí, ó, faz-se a certeza é feita. Quando você troca da sintética para analítica, você tem mais aí uma condição. Deixa eu pegar outras anotações aqui, ó. Então, pronome apassivador, ou é conhecido como partícula apassivadora, serve para indicar que a frase está na voz passiva, não é isso? Ou seja, sofre a ação praticada por outra agente. É chamado de sujeito paciente. O pronome apassivador é verbo transitivo direto, está sempre na terceira pessoa, tá? Vendem-se casas. Olha aí, ó, tá? Não se esquece dessa situação. Então, na página 91, você tem índice de indeterminação do sujeito. Tá? Esse índice de indeterminação do sujeito é utilizado em frases cujo sujeito é indeterminado. Ou seja, o que é um sujeito indeterminado? Quando você não identifica o sujeito, tá? Sempre na terceira pessoa do singular. Acompanhe a leitura na página 91. Na oração Precisa-se de Pai Novo, presente nessa tirinha, percebemos que o sujeito não é identificado de maneira explícita. Explícita quer dizer que você não encontra na frase, está escondidinho lá. Sabemos que há um sujeito, mas não conseguimos identificá-lo naquela oração, a não ser pelo contexto. Pega aí o livro na 91, acompanha a leitura. Neste caso, o termo se ligado ao verbo funciona como um índice de determinação do sujeito. Note que o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular. Na passiva pode vir no plural, ó. Mas no índice de determinação do sujeito, terceira pessoa do singular, pois não há sujeito com quem realizar a concordância, ficando, portanto, neutro. Além disso, geralmente os verbos são intransitivos, ou seja, aquele que não precisa de complemento, e podem ser também transitivos, indiretos ou de ligação. Nunca serão transitivos direto. Anota aí, ó, destaca no teu caderno, tá? Vira agora a página 92, tá? Pronome reflexivo, né? Quando ele for aí, ó, pronome reflexivo. Quando ele for pronome reflexivo, serve para indicar uma ação que é praticada pelo sujeito e ele mesmo receberá suas consequências. Dizemos que o sujeito pratica e sofre a ação. Maria cortou-se com uma tesoura. Maria cortou-se. Lembra do se que eu disse? Outro exemplo. Deitou-se mais cedo para descansar. Deitou-se. Então, esse se serve para indicar uma ação que é praticada pelo sujeito. No seu livro, na página 92, tem assim, ó. Quando a palavra se indica que a ação do sujeito se volta para ele mesmo, ou seja, reflete nele próprio. Definimos esse termo como pronome reflexivo. Além disso, o pronome reflexivo pode relacionar os dois seres de modo a expressar que a reação realizada ocorre de forma mútua, ou seja, trocada um com o outro. Lembra do pronome reflexivo recíproco? Então, um exemplo, né? Quando o sujeito recebe a ação pelo verbo, ou seja, o sujeito faz e recebe a ação, né? Então, aí, na página 92, você tem um resumo, 3 pontinhos. Então, relembrando o que seria apassivador, relembrando o que seria índice de determinação do sujeito e o pronome reflexivo. Primeiro pontinho, pronome apassivador, destaca aí com o teu marca-texto aí. Quando o sujeito recebe a ação expressada pelo verbo, ou seja, o sujeito é paciente
E o se acompanhar, que acompanha o verbo, é classificado como pronome passivador. O próprio nome já diz passivador, paciente que recebe. Quando o sujeito é indeterminado na oração, o se acompanha o verbo também, mas é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Lembra que não tem sujeito, né? O sujeito é indeterminado, você não identifica. Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, é chamado de sujeito agente e paciente. Pratica e recebe a ação. Você tem um quadro. Pronome passivador, vendem-se casas. O se apassivador, casa, sujeito, paciente. Indeterminação do sujeito. O se mostra que é um índice de determinação do sujeito e de uma pessoa feliz, objeto indireto. Pronome reflexivo. O menino, sujeito, o se, pronome reflexivo. Então, vamos lá. Voltem aí para a página da correção, só para relembrar mesmo. Na página 97 do seu livro. Em qual das em qual das afirmativas seguintes a palavra coração é empregada em linguagem conotativa? Então, lembrando o que é conotativo, quando tem uma linguagem figurada, fora da realidade, fora do comum. Letra A. Meu avô tem um coração muito forte para a idade em que está. B. A maior biblioteca rural do mundo fica no coração da Bahia. C. O coração dele disparou ao ouvir aquela canção. D de dado. Meu tio fez exames do coração. E. O coração é um dos principais órgãos humanos. Então, ele quer aqui, ó, em qual das afirmativas seguintes a palavra coração é empregada em linguagem conotativa? Letra B de bola. É letra B. A maior biblioteca rural do mundo fica no coração da Bahia. Questão 2. Lê esses versos de Vinícius de Moraes. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Observe que você tem 3 se aí, né? Vamos lá, esses versos é de Vinícius de Moraes, né? Determine a função da palavra se nas 3 ocorrências destacadas. Nos 3, ele apresenta o quê? Ele é apassivador. É índice de determinação do sujeito ou é um pronome reflexivo? Ele vai ser o quê? Um pronome apassivador. Nos 3 casos, vai ser um pronome apassivador. Letra B. Em sua opinião, qual foi a intenção do eu lírico ao repetir a expressão de repente? Qual será? Qual foi? Quer reforçar a ideia de que a separação foi inesperada, ou ele não esperava essa situação. O eu lírico reforça de que a separação foi inesperada, ele não esperava por essa situação, tá? Então, primeiro seria letra B de bola, questão 2, letra A, tem a função do pronome os 3 apassivador, e na letra B, né, o eu lírico que reforça a ideia da separação, que foi inesperada, ou seja, ele não esperava. Continuando. Letra B. Em sua opinião, já foi falado, né, de repente, a ideia de separação foi inesperada. Questão 3. Leia o seguinte trecho de um poema de Rosiana Murray. Procura-se um equilibrista que saiba caminhar na linha, que divida a noite do dia. São classificados poéticos, a edição em São Paulo, Campanha Editora Nacional, em 2004, página 9. Qual é a função da palavra se no primeiro verso? Eu tenho aí o quê? Um pronome apassivador.
certo? Serve para indicar que a voz está o quê? Na voz passiva, ou seja, o sujeito sofre a ação. Então, na letra A do terceiro, você tem um pronome o quê? Apassivador. B. Classifica o sujeito enunciado em estudo. Eu tenho um sujeito paciente. Um sujeito paciente é aquele que recebe o quê? A ação, tá? Alguma dúvida? Nota-se também que está na terceira pessoa do singular, lá no verso, na circulada, procura-se. Então, na letra A, eu tenho o pronome apassivador. E na letra B, seria sujeito paciente, como ele é aí classificado no enunciado. Primeira questão. Em qual dos textos a seguir a palavra feroz está na linguagem conotativa? Lembra o que é conotativo? Fora da realidade, certo? Conotativo não é o real, é o irreal, a linguagem figurada. Escreva com que sentido foi empregada esta palavra, tá? Previdência será uma luta feroz. A previdência será uma luta feroz. Então, veja, essa luta feroz está no valor conotativo ou denotativo? Qual o sentido? Previdência será uma luta feroz, foi a letra A. E já na letra B você tem assim, ó. Espera um pouco que eu vou ver. Tem algum bicho feroz que precisa ser domado? Um leão, né? Bem irônico. Então, a palavra feroz foi empregada em sentido conotativo na letra A. O significado de algo difícil a ser resolvido. Questão 2. Identifica a função da palavra se nas frases a seguir, usando IIS, que é índice de determinação do sujeito, PA para pronome apassivador e PR para pronome reflexivo. Letra A. Fala-se sobre música o tempo todo. Eu tenho um PA. B. Assiste-se a shows nesse auditório. Eu tenho índice de determinação do sujeito, né? Ele não vem, veja, na terceira pessoa, não é isso? E ele não vem índice de determinação do sujeito, lembra o sujeito indeterminado. Letra C. Os jovens se organizaram para a apresentação. Eu tenho um pronome reflexivo, ele faz e recebe a ação. Fazem-se comentários sobre a apresentação daquele rap. Eu tenho também um pronome o quê? Apassivador, recebe a ação. As mulheres se orgulham dos seus filhos. Eles se orgulharam, se orgulham. As mulheres se orgulham dos seus filhos. Eu tenho um pronome reflexivo, faz e recebe a ação. Fala-se de mudanças sociais. Então, eu tenho um índice de determinação do sujeito, né? Com o sujeito, apresenta aí o sujeito indeterminado. Veja aí, olha. Letra A, PA. Letra B, IIS. Letra C, PR. Letra D, PA. Letra E, PR. E letra F, IIS. Terceira questão da página 98. Continuando aí, ó. Considerando o contexto desse anúncio, a frase defende-se localizada na parte inferior. A quem ela está se dirigindo? A todas as pessoas de maneira em geral, né? B. O que esse anúncio sugere? Que as pessoas devem defender o local onde vivem para não serem prejudicadas. Tá? Então, na letra A todas as pessoas de maneira geral. E na letra B, esse enunciado sugere que as pessoas devem defender o local onde vive para não serem prejudicados. Quarta questão. Compare essas duas orações. Aqui se paga, defenda-se. O termo se
for utilizado com a mesma função nas duas orações, explique. Não foi, tá? Já coloquem aí que não. O se da primeira não se dirige especificamente a uma pessoa. Já na segunda oração, é reflexivo, procura dialogar diretamente com o leitor do anúncio. Então, o se da primeira não se dirige especificamente a uma pessoa. Já o segundo, ele é reflexivo, ele procura dialogar. Então, na letra B, você tem aí, ó, indique em qual das frases o pronome se exerce cada uma das funções a seguir. Então, eu tenho aí um pronome reflexivo e tenho a frase 2, né? A frase 2, coloca aí o número 2 do pronome reflexivo. E índice de determinação do sujeito seria 1. Então, aqui se paga, vai ser índice de determinação do sujeito, ou seja, a presença de sujeito indeterminado. E faz e recebe a ação, né? Eu tenho aqui uma voz o quê? Reflexiva. Defenda-se. Então, na letra B, pronome reflexivo 2 e índice de determinação do sujeito 1. Página 99. Você vai ler um anúncio publicitário que discute uma situação muito importante em nossa sociedade. Vejam aí. Aqui se paga. Daí, lá no final você tem umas frases. De um jeito ou de outro, a poluição chega até você. Defenda-se. As descargas industriais tóxicas estão destruindo nossa saúde, envenenando nossos oceanos, matando nossos rios, contaminando nossa terra. Ajude, né? Vejam aí. Então, fala daqui a temática, a abordagem aí da poluição. Observem aí essa imagem. Então, você tem aí, ó. Qual seria o assunto abordado por esse anúncio? Já disse anteriormente, a poluição. A oração principal do anúncio diz: aqui se paga. Com que sentido essa oração pode ser interpretada? Infere-se que nessa oração o ser humano está prejudicando o meio ambiente, mas ao mesmo tempo está se prejudicando, pois ele precisa desse meio, né? Então, o ser humano está prejudicando o meio ambiente e ao mesmo tempo está se prejudicando, seria a letra B. E letra C, quem é o sujeito dessa oração? Eu tenho aí um sujeito indeterminado pelo contexto. Sabemos que ele não está se referindo aos seres humanos em geral. Lembre-se que eu tenho um sujeito indeterminado. Corra aí, pegue o seu caderno. Anota aí essas questões, vamos lá? Vamos relembrar aí as funções do pronome se. Pronome reflexivo, neste caso, o se vai servir para indicar uma ação que é praticada pelo sujeito e ele mesmo receberá suas consequências. Dizendo que o sujeito pratica e sofre a ação. Tá? Serve para indicar que o sujeito faz e recebe a oração. Daí você tem dois exemplos aí, ó. Maria cortou-se com uma tesoura e deitou-se mais cedo para descansar. Já o pronome reflexivo recíproco é muito parecido com reflexivo, não é isso? Mas, neste caso, a ação envolve dois sujeitos, em que ambos praticam a ação um sobre o outro. Portanto, também sofre a consequência da ação praticada. Pedro e Maria deram-se as mãos. Meus pais se amam profundamente. Eu tenho um pronome aí reflexivo recíproco, o que eu faço e recebo a ação. O pronome apassivador pode também ser chamado de partícula apassivadora ou apassivante e serve para indicar que a frase está na voz passiva, ou seja, o sujeito sofre a ação praticada por outro agente. Chamamos de sujeito paciente. O pronome apassivador ele pode ser verbo, ele vai ser verbo transitivo direto, que esteja na terceira pessoa. Vendem-se casa, os livros que se extraviaram foram restaurados. Tá? Observem aí a terceira pessoa
e vende e se casa. Índice de indeterminação do sujeito. Também é chamado de índice de determinação do sujeito e é utilizado em frases com sujeito indeterminado. Precisa-se de vendedor. Vive-se um dia de cada vez. Tá? Veja aí que os verbos estão na terceira pessoa, acompanhado do se, que indica que é um sujeito indeterminado. Ou você não encontra o sujeito explícito aí nessas frases. Peguem aí o caderno de vocês, anotem essas questões no caderno, tá? Irei fazer agora realizar uma leitura de um texto. Conheço uma pessoa que faz da sua vida um trabalho de cidadania. Leia o texto a seguir e responda as questões assim. Contador de histórias. Roberto Carlos Ramos, de 43 anos, ex-interno da FEBEM. Teve seu caminho modificado por um encontro. Hoje, pai de 3 filhos adotivos, ele é o personagem principal do longa, O Contador de História. Direção de Luiz Vilança, filme sobre sua vida. Sua trajetória começou aos 6 anos de idade, quando entrou na FEBEM. Aos 7, fugiu pela primeira vez. Aos 9, foi transferido para o interior e aos 13, bateu o recorde de fugas, 132 vezes. Foi considerado irrecuperável. Margarete Duvas, pedagoga francesa, ao visitar a FEBEM, encontrou Roberto Carlos sentado e ele não titubeou. Eles mostraram o pau de arara para a senhora, as celas. Foi a primeira vez que alguém me ouviu e acreditou em mim, disse ele. Esse encontro mudou a vida do menino. Roberto Carlos foi morar com ela na França. Aprendeu a ler e a escrever. Todos adoravam as minhas histórias e diziam que eu tinha talento para fazer aquilo. Eu, que antes era considerado delinquente, passei a ser talentoso. Aos 19 anos, retornou ao Brasil e decidiu começar a contar histórias no lugar onde poucas vezes ouviu uma, na FEBEM. Esse texto foi retirado de uma fonte, do projeto de generosidade, quase não saía, acessado no dia 10 de janeiro de 2010. Belíssima história, né? Um garoto que não tinha nenhuma esperança e essa pedagoga, foi visitá-lo e mudou a sua vida. Tudo há esperança, né? Ele foi recuperado através aí também, Ele começou a contar suas histórias. Contador de histórias, perfeito. Foi uma história belíssima, Do contador de história. Peço perdão aí pelas falhas, a gente tá gravando quando pensa que não sai, E depois que você assiste é que você vê. Considerando a frase, Roberto Carlos distrai os adultos e crianças com suas histórias. Qual a função de um contador de história? É atrair a atenção dos ouvintes, Então, na letra A, que termo funciona como sujeito? Quando ele diz aí, Roberto Carlos distrai adultos e crianças com suas histórias. Quem é que distrai, os adultos e as crianças com sua história? Roberto Carlos. Então, você circula aí Roberto Carlos. Roberto Carlos é o sujeito do termo, aí, sujeito da oração. Letra B. O sujeito dessa oração pratica ou recebe a ação declarada pelo verbo? Anota no teu caderno aí, Ele, veja, Roberto Carlos distrai os adultos e crianças com suas histórias. Então, ele pratica a ação, tá? Então, Roberto Carlos está praticando a ação. Letra C. Agora, com base no predicado desta oração, que termo exerce a função de complemento verbal? Roberto Carlos distrai o quê? Adultos e crianças. Então, o complemento aí seria o quê? Adultos e criança. Como pode ser classificado esse complemento como OD ou OI? OD, objeto direto. Você pode também colocar só as siglas, OD,
tá? Então, repetindo, o termo que funciona como sujeito, você faz a pergunta ao verbo. Quem é que distrai os adultos e crianças com suas histórias? Roberto Carlos. O sujeito dessa oração pratica a ação declarada? Sim, pratica a ação. Quem seria esse complemento desse verbo? Adultos e crianças. E como é chamado esse complemento? Objeto direto. Questão 2. Copie aí no seu caderno. Quando o sujeito pratica a ação expressada pelo verbo, ele é o agente da ação. Ou seja, o sujeito agente. Com base nessa informação, assinale a ou as orações ou orações em que o sujeito também é agente da ação. Ele bateu o recorde de fugas, letra A. B. Margarete Duvas encontrou o menino sentado em um banco do lado de fora da FEBEM. C. Aos 9 anos, ele foi transferido para o interior. Então, quando o sujeito pratica a ação expressada pelo verbo, ele é agente da ação. Então, qual seria? Ele bateu o recorde de fugas, seria 1. E Margarete Duvas encontrou o menino sentado em um banco do lado de fora da FEBEM. Né? Ele bateu, praticando a ação, e ela encontrou, praticou a ação. A única que você não vai assinalar é essa de aos 9 anos ele foi transferido para o interior. Então, primeira frase, A e B, pratica a ação. Quando o sujeito recebe a ação expressada pelo verbo, ele é chamado de sujeito paciente. Assinale a ou as oração ou orações em que o sujeito é paciente. Roberto, quando criança, era considerado delinquente pelas pessoas da instituição. B. Eles mostraram o pau de arara para a senhora? C. A vida de Roberto Carlos foi modificada por Margarete Duvas. Então, vejam, o sujeito agente pratica a ação verbal, certo? E o sujeito paciente recebe a ação verbal. Então, ele está pedindo aí, ó, o sujeito paciente que recebe a ação verbal. Qual dessas frases mostra que o sujeito é paciente, que está recebendo esta ação? Seria a primeira, A. Roberto, quando criança, era considerado particípio, e a vida de Roberto Carlos foi modificada. Destaquem aí, ó, foi modificada. Ada. Nota-se que na letra A e na letra C você tem um particípio, certo? O verbo auxiliar mais particípio. Ó. Segue aí essa sequência. Então, na terceira seria a letra A e B. Sujeito paciente que recebe a ação verbal. Você tem aí outra frase na quarta questão. Trabalhou-se com prazer. A palavra se é um pronome reflexivo, neste caso, indica pratica e sofre a ação. Ele é um índice de determinação do sujeito, certo? Ele não está na frase, mas você percebe, né? Pela indeterminação, sujeito indeterminado, na terceira pessoa, né? Partícula passivadora, ele recebe a ação ou nenhuma das alternativas. Na frase trabalhou-se com prazer, a palavra se é. Letra B, índice de indeterminação do sujeito, certo? Anotem aí, não tem como esquecer, né? Com tanta revisão. Vamos lá, vamos aprender. Funções do se. O se pode ser empregado como índice de determinação do sujeito, partícula passivadora ou pronome reflexivo. Veja os exemplos. Partícula passivadora indica que o sujeito é paciente, ele sofre a ação verbal. Acompanha verbos transitivos, diretos e transitivos diretos e indiretos. Cometem-se injustiças no cumprimento de algumas ordens judiciais. Cometem
verbo transitivo direto, o se, partícula apassivadora, voz passiva sintética. Terceira pessoa, né? Está aí, ó. Cometem-se, cometem, ó, terceira pessoa do plural. Pronome reflexivo. Indica que o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação. Na prática, pode ser substituído pela expressão a si mesmo. Certo? Repetindo, ó, indica que o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação. Ou seja, ele faz e recebe a ação. Muitas pessoas não conseguem emprego para se sustentar de forma digna. Eu tenho um pronome reflexivo, sustentar a si mesmo. Índice de indeterminação do sujeito. Indica que o sujeito não está determinado na oração. Acompanha verbos intransitivos e transitivos indiretos. Sempre na terceira pessoa do singular. Necessita-se de mais respeito pelo cidadão brasileiro. Necessita-se de mais respeito pelo cidadão brasileiro. Eu tenho necessita, verbo transitivo, indireto, que eu tenho a presença de uma preposição. Eu tenho aí o se representando o índice de determinação do sujeito, terceira pessoa do singular. Leia aí, ó. Rex, Rex. O Rex sempre se esconde na hora do banho. Enganei o trouxa. Releia a fala do segundo quadrinho. O Rex sempre se esconde na hora do banho. Em que voz verbal a frase se encontra? Ó, em que voz, no segundo quadrinho, numa voz reflexiva. Letra B. É possível afirmar que o se utilizado nessa construção é um pronome apassivador, um pronome reflexivo ou um índice de determinação do sujeito. Se eu tenho uma voz reflexiva, eu também vou ter o quê? Um pronome reflexivo. Por que foi usado o se neste caso? Porque o cachorro Rex é, ao mesmo tempo, o agente e o paciente da ação. Agora, releia a fala do terceiro quadrinho. Enganei o trouxa. Veja aí, observa aí. Em que voz verbal a frase se encontra? Veja aí. Em que voz verbal a frase se encontra? Estar na voz o quê? Ativa. Ele pratica a ação. Está na voz ativa, ele está praticando a ação. B. Como esta frase ficaria na voz passiva analítica, certo? O trouxa foi enganado por mim. O trouxa foi enganado por mim. Só relembrando aí a voz ativa. A voz ativa é o fato expresso pelo verbo praticado pelo sujeito. Vou dar um exemplo. O professor adiou a prova. Então, quem pratica a ação é o professor. Então, a voz ativa é praticada pelo sujeito. Quem é o sujeito? O professor adiou a prova. Professor. Voz passiva. O fato expresso é sofrido pelo sujeito. Passiva, ele recebe. A prova foi adiada pelo professor. Foi adiada. Particípio. Os exercícios foram resolvidos pelo professor. Então, você tem aí, ó, um sujeito na voz passiva, razão pela qual somente os verbos que pedem complementos diretos, lembrando aí, ó. Nessa voz passiva, eu tenho dois aí, ó. Eu tenho a analítica e tenho a sintética. A analítica é formada por um verbo auxiliar, certo? Mais um particípio. Geralmente é o verbo ser. Já a sintética, o verbo exprime o fato na terceira pessoa, do singular ou plural, mais o pronome apassivador se. Venderam-se os livros. Vendeu-se o livro. Eu tenho aí uma voz passiva sintética.
né? Mas quando eu digo que os livros foram vendidos pelo aluno, eu tenho uma analítica. Quando eu digo venderam-se os livros, eu tenho uma voz passiva sintética. Apareceu um particípio mais o verbo ser, voz passiva analítica. Veio na terceira pessoa do singular ou do plural, com o pronome apassivador se, eu tenho uma voz passiva sintética. Verbo principal é aquele que na frase mantém o seu significado real, próprio. Verbo auxiliar é aquele que se junta a um principal para formar as estruturas verbais. Exemplo, eles estão estudando história. Estão, eu tenho um verbo auxiliar, certo? Ele auxilia com a forma nominal, que seria estudando, que está no gerúndio. A NDO indica gerúndio. Na voz passiva, atualmente estudamos constantemente o particípio, certo? Que vem auxiliar e o verbo principal. Segue aí essa estrutura. Então, na voz ativa, só lembrando aí, eu tenho o sujeito agente. Na voz passiva é o que eu uso o verbo auxiliar mais a forma nominal, que é o particípio. Professora, você poderia dar um exemplo? A mata foi recuperada. Foi, verbo auxiliar, recuperada, certo? Uma forma nominal, ada. Eu tenho aí, ó, analítica, tá? Só para lembrar, ô professor, de quantas formas são, ó? Gerúndio, particípio infinitivo. Na passiva, eu estudo o quê? O particípio junto a um verbo auxiliar, aquele que na frase mantém o significado real, ou seja, próprio. Só para concluir aí que eu falei da voz ativa, da voz passiva e faltou a voz reflexiva. A voz reflexiva é o sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. O menino cortou-se, eu me cortei com uma faca. Então, você faz e recebe a ação, tá? Lembra do se? Cortou-se. Você vai responder em casa agora a página 100 e 101. Os exercícios seguem aí. Max Desafio na página 100 e 101 do seu livro. Para a próxima aula, você vai responder aí falando dessas partículas, as funções do pronome si, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Na página 102, você tem um quadro aí, falando um pouquinho das letras das canções, fala um pouquinho também da linguagem conotativa e cada função do pronome si. Coloca aí na página 102, por favor. Você tem aí, ó, pronome apassivador, auxilia a construção e a identificação da voz passiva sintética. Índice de determinação do sujeito, acompanha o verbo em orações com sujeito indeterminado. Pronome reflexivo, indica que a ação do sujeito se volta para ele mesmo, ou seja, reflete nele próprio. Daí você tem um exemplo de apassivador. Comentou-se o incidente exaustivamente. Exemplo de indeterminação, conspirou-se contra o rapaz. E um exemplo de reflexiva, examinou-se longamente no espelho. Ou seja, você chegou no espelho e ficou se observando. Bom dia, galerinha. Que a luz do alto ilumine nosso caminho, fazendo morada no coração, para que só o bem, pense em coisas boas, positivas. Fecha aí um pouquinho os teus olhos. Pense em coisas boas e positivas, permaneça em nós. Que Deus possa abençoar nosso dia, a nossa manhã, nossos pensamentos. Essa semana, né? Que Deus possa iluminar sua mente só com pensamentos positivos. Que Deus abençoe vocês. Estudem bastante. Até a próxima.